Hoje nós vamos encontrar Ezequiel profetizando contra os falsos profetas e contra as falsas profetisas. Embora não houvesse sacerdotisas em Israel, a nação reconhecia o ministério profético das mulheres. Falsos profetas e profetisas é o nosso assunto de hoje. Entre o povo judeu da época de Ezequiel, havia muitos falsos profetas, tanto em Judá e Jerusalém, quanto no exílio babilônico. Esses falsos profetas tinham uma mensagem otimista e positiva de que Deus livraria Jerusalém e Judá dos babilônios e aqueles que já estavam no exílio voltariam para casa em breve. A fonte da sua falsa profecia não era necessariamente ou diretamente demoníaca. Havia simplesmente um grande elemento do seu próprio coração no que eles diziam. Eles eram motivados por seus próprios desejos, suas próprias esperanças, sua própria sabedoria e sua própria necessidade de aceitação. E agora Deus usava Ezequiel para dizer que eles precisavam parar de ouvir a mensagem dos seus próprios corações e começar a prestar muita atenção na palavra do Senhor. Esses autoproclamados profetas não eram apenas falsos, eles também eram tolos, insensatos. A palavra tolo no hebraico, nabal, tem um significado mais profundo do que o conceito em português. Era um termo amplo que abrangia insensibilidade espiritual e moral, totalmente contrária à natureza de um homem sábio. Sua mensagem não era baseada em um relacionamento verdadeiro com Deus. Nesse sentido, eles não tinham mensagem alguma. A origem era no seu próprio coração e não no Espírito Santo de Deus. Eles foram comparados a chacais entre as ruínas. Algumas traduções trazem a palavra raposa. Esse termo traz a ideia de animais que viviam como carniceiros no meio dos escombros desertos da terra. Aqueles homens eram astutos, gananciosos e oportunistas religiosos, vitimando o povo ignorante e fraco que procurava por segurança e consolo fáceis. Esses falsos profetas também não tinham coragem de fortalecer o povo no tempo das suas crises morais e espirituais para que eles estivessem firmes quando chegasse o dia do Senhor. E o dia do Senhor, no livro de Ezequiel, se refere ao dia do julgamento que o Senhor decretou sobre Judá e Jerusalém. Deus está proclamando, através de Ezequiel, uma forte condenação desses falsos profetas, pois reivindicar um falso chamado divino é algo muito sério. Assumir uma função de ministério sem ter sido chamado nem recebido dons para isso é arrogância, e inventar mensagens sem as ter recebido do Senhor é um grande desrespeito. Um aspecto do julgamento de Deus sobre os falsos profetas seria as 3 punições que eles receberiam e que constituíam o cerne do significado de ser um israelita. Eles não teriam parte na Assembleia de Israel, não teriam parte na casa de Israel, nem teriam parte na terra de Israel. Ou seja, o Senhor não os considerava como parte do povo da aliança. A mensagem dos falsos profetas era atraente e cheia de esperança, otimismo e confiança, do tipo: não se desesperem, pois Deus nos livrará e venceremos os babilônios. Com isso, eles seduziam o povo, os levando a pensar que não houvesse necessidade de arrependimento nem de submissão ao rei da Babilônia. Essa é a essência da falsa profecia. Homens que não têm mensagem de Deus, mas que fingem ter, buscam encontrar favor com aqueles que concordam com eles em seus desejos e em suas políticas. Os falsos profetas foram comparados a trabalhadores que construíram uma parede ou um muro sem os devidos cuidados e, ao final, caiaram o muro fraco para dar uma aparência de resistência totalmente ilusória. Assim, os falsos profetas prometiam paz quando Deus estava prometendo destruição.
O Senhor destruiria Jerusalém, os falsos profetas e suas mensagens enganosas, como a tempestade e a chuva, o granizo e o vento, derrubaria um muro mal feito que cairia com força. A queda de seu muro fraco não significaria apenas a perda de uma estrutura. De maneira simbólica, o muro cairia sobre muitas pessoas. Depois de falar contra os falsos profetas em geral, Ezequiel então se dirigiu especificamente às mulheres, às falsas profetisas. As mulheres israelitas ocupavam um lugar de mais destaque do que as mulheres na maioria das outras nações. Embora não houvesse sacerdotisas em Israel, a nação reconhecia o ministério profético das mulheres, como Miriam, Débora, Hulda e a esposa de Isaías, entre outras. Mas as profetisas, às quais o Senhor se refere aqui, na realidade eram fraudes. Uma falha básica dessas falsas profetisas era a mesma dos falsos profetas em geral. Elas falavam motivadas por seus desejos, esperanças e sabedoria do seu próprio coração. Os procedimentos dessas mulheres que se diziam profetisas eram mais como os procedimentos das feiticeiras. Elas usavam artifícios que provavelmente haviam aprendido na Babilônia, mas que eram proibidos para o povo de Deus. Assim como os falsos profetas, elas aproveitavam a situação de crise da nação em benefício próprio, se aproveitando dos medos do povo. Elas eram culpadas de mentir para o povo de Deus, mas o povo era culpado de dar ouvidos às mentiras delas. Se ninguém do povo de Deus ouvisse os falsos profetas, com certeza haveria muito menos deles. Na realidade, aquelas falsas profetisas não ajudavam as pessoas. Elas usavam seus encantos e cerimônias mágicas para caçar e capturar pessoas vulneráveis como aves, a fim de pegar seu pouco dinheiro. E, infelizmente, até hoje, essa classe de pessoas ainda existe em nosso meio, que seduzem os outros com palavras falsas, com encantos mágicos, roupas e objetos especiais, além de outras práticas reprováveis. Mas Deus prometeu resgatar seu povo remanescente da cilada daquelas falsas profetisas, desmascarar todas elas e destruí-las junto com as suas práticas reprováveis. A obra dos falsos profetas, tanto homens quanto mulheres, teve pelo menos 2 efeitos terríveis. Trouxe tristeza e desânimo ao coração dos justos e fortaleceu os ímpios para que continuassem no seu caminho perverso. Os falsos profetas os convenceram de que não havia necessidade de arrependimento. Por isso, Deus prometeu dar fim aos falsos profetas e às falsas profetisas. Suas visões eram futilidade e suas cerimônias não eram adoração, mas sim adivinhação. O povo de Deus seria livre dos seus enganos e todos saberiam que Yahvé é o Senhor. E amanhã vamos encontrar Ezequiel reunido com um grupo de líderes da comunidade do povo de Deus na Babilônia. E Deus lhe deu uma mensagem dura para entregar a eles. O motivo? O Senhor viu que aqueles homens tinham ídolos dentro dos seus corações. A mensagem de Deus para eles será o assunto do nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!